Passo a palavra para o senhor Altemiro Ferreira, representante da multinacional 3M, que me visitou aqui e disse que tinha uma série de considerações a fazer no intuito de ajudar a redação final do projeto, e eu disse a ele que nada melhor que na audiência pública. 10 minutos com mais 5, se necessário. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senador, e todos os presentes. Bom, então nós vamos para uma apresentação na sequência. Está. Bem, rapidamente, então, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias para combate a incêndio, fazendo aí algumas analogias, alguns parâmetros com relação àquilo que aconteceu em algumas tragédias, principalmente essa da Boate Kiss. Bem, aqui rapidamente a minha participação em alguns eventos, como experiência em alguns incêndios, como representante da Universidade do Texas em operações de combate a incêndio, e alguns prêmios conquistados aí nesses 36 anos de experiência na área de incêndio. Um pouquinho da 3M. A 3M já está há 112 anos criada nos Estados Unidos, há 68 anos no Brasil, e é uma empresa com uma filosofia bastante focada em tecnologias diferenciadas que tem como objetivo salvar vidas. Alguns prêmios adquiridos como uma empresa mais inovadora em 2013 e 2014. O objetivo dessa apresentação rápida é evitar que tragédias humanas, envolvendo incidentes com fogos, voltem a ocorrer. E acho que isso faz com que todos estejam presentes aqui no dia de hoje, por meio de estímulo da cultura e prevenção de incêndios. O reconhecimento de uma lei, de uma lei de uso de todas as tecnologias seguras disponíveis para evitar ou minimizar e fazer com que a prevenção aconteça e não temos tragédia dessa natureza. Só relembrando aqui rapidamente do que exatamente estamos falando, nós sabemos basicamente o que aconteceu lá em Santa Maria, mas é oriundo desses 3 elementos, que dá origem ao fogo. Para aqueles que não estão familiarizados, estamos falando aí da base que inicia o fogo, e sabemos que extinção do fogo é preciso remover um desses elementos. Aí tem um ponto bastante significativo, que quando falamos em remover um desses elementos, podemos cair no erro de estar removendo o elemento essencial para a vida, que é o oxigênio. Então, hoje, o nosso foco é falar de tecnologias importantes e que atendam à necessidade das pessoas, atendam a vida, propriamente dita. Aqui um retrospecto importante que dá para fazer um comparativo quando falamos em tecnologias diferenciadas. Aqui nós estamos citando tecnologias que é utilizada convencional hoje no Brasil, mas se olharmos a última linha, nós vemos que hoje temos tecnologia que atende todos os requisitos importantes e que não é muito difundido ainda no Brasil, infelizmente. São considerados agentes químicos. São os agentes químicos que têm como poder salvar vidas e proteger o patrimônio em segundo plano. O primeiro nós pensamos nas pessoas. Tipo de sistema de proteção ativa no Brasil hoje, para combate a incêndio. Como os agentes de extinção de incêndio são instalados nas edificações, são hidrantes, sprinklers, sistema fixo para combate como gás inerte e CO2, e agentes químicos, sistema fixo de combate pouco difundido no Brasil. Tipos de tecnologia utilizada para a proteção e combate a incêndio e confinamento do fogo utilizadas no Brasil. Proteção ativa e proteção passiva. Proteção passiva contra incêndio são técnicas construtivas que utilizam materiais resistentes
e que evitaria uma tragédia como aquela da Boate Kiss, se fosse utilizada uma tecnologia passiva. Consequentemente, não teríamos aquele incêndio, mesmo que tivesse sido startado por aquele fogo de artifício. Proteção ativa são sistemas fixos, né? Depois de um incêndio iniciado, você tem um tipo de tecnologia que fará o combate extinguindo as chamas, sem danificar bens materiais e preservando a vida das pessoas, como agentes químicos hoje utilizados e que, infelizmente, são regulamentados por normas internacionais. Eu gostaria de passar o videozinho. Esse incêndio da Pemex, eu acho que muita gente teve a oportunidade de ver na mídia. Ele fez 26 vítimas fatais, mas tinha um potencial para muitas vítimas, um número incalculável, e a razão disso não ter acontecido foi que todo o sistema da Pemex era construído com proteção passiva. Então, os danos maiores foram minimizados, vidas foram preservadas graças à proteção passiva. Vocês vão ver e ter a oportunidade de ver uma explosão de grande porte, onde o calor irradiante fez diversas vítimas aí nas proximidades, uma área de alcance muito grande. Mas por que mostrar esse vídeo? Por um outro ângulo agora. Esses tanques, um tanque que explodiu, mas os demais tanques, todos eles tinham proteção passiva no seu sistema de controle, por isso foi possível fazer a transferência do material sem que esse incêndio perdurasse por muito tempo, e com isso está aí mostrando aí o quanto é importante você ter uma proteção passiva no seu sistema. E voltando um ponto da boate, se nós tivéssemos lá instalações com proteção passiva, não teríamos aquele incêndio startado. Isso a gente pede para a nossa legislação hoje, que olhe com bastante foco nesse ponto, que isso, com certeza, muitas tragédias teriam sido evitadas. Pode, por favor, fechar o vídeo. Alguns sistemas, aqui alguns exemplos práticos, felizmente instalados no Brasil. Nós temos ali na imagem da esquerda, uma proteção passiva numa grande sala elétrica. Aquela parte branca onde estamos apontando a seta, ela mostra que se tiver um incêndio no interior dessa sala, ele não sairá para fora, porque esse material aplicado nesses cabos elétricos, ele suporta 4 horas de chama. E o de fora para dentro também é verdadeiro. Se tivermos um incêndio que ele possa adentrar uma sala, ele vai suportar 4 horas de chama até que o bombeiro chegue, até que equipe especializada chegue e faz o controle do incêndio, impedindo que grandes salas ocupadas por pessoas tenham sido tomadas pelas chamas. Aqui é uma sala também com proteção ativa, onde nós temos aqui sistema de agentes químicos que estão demonstrados nesses 2 cilindros, que, ao ser descarregado, não danifica, não tem nenhum impacto negativo na vida humana. Então, são um sistema hoje utilizado na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Apenas falta legislação no Brasil para que isso seja regulamentado de forma federal, não cada estado ter a sua particularidade. Aqui, comparativo de agentes químicos com os gases inertes, são convencionais no Brasil hoje, onde a resposta em laboratório testado nos Estados Unidos, onde o agente químico tem uma rápida ação de 10 segundos, ele consegue entrar no ambiente, fazer a extinção do fogo, e a norma testada em laboratório americano, enquanto os nossos sistemas convencionais levam pelo menos 3 minutos para ser descarregado, e quem trabalha com emergência sabe que 3 minutos é um tempo exorbitante em termos de salvar a vida. Aqui, então, são as situações dos agentes químicos no mundo, né? São regulamentados pela norma NFPA 2001, na sua última versão de 2012. Aqui eu gostaria de mostrar um videozinho de um agente químico, pode mostrar o primeiro. Quando se fala em agente químico, às vezes assusta as pessoas, mas aqui nós temos uma demonstração de um agente químico.
São 4 velinhas em chama, só para a gente ter uma ideia de como o agente químico entra na cadeia de incêndio. Ele, na verdade, ele faz a remoção do calor e não a remoção do oxigênio. Basta abrir aquele recipiente que eu tenho as chamas apagadas, sem nenhum problema, sem usar o fluido, só o vapor do fluido, ele já provoca a extinção do incêndio com a maior rapidez possível. O segundo vídeo, mostrando, nós falamos na conversa com o senador, é que o agente químico ele também pode proteger museus de artes, salas de controle, grandes bibliotecas, onde armazenam documentações valiosas, artigos valiosos, sem danificar celulose, tecido ou papel, como nessa demonstração. Um material à base d'água, que se eu colocar na água, ele vai provocar, vai ser danificado. Eu posso mergulhar isso num agente químico. Isso, os grandes museus na Europa, como a Biblioteca do Senado americano e outros grandes museus, são protegidos e as obras de artes não sofrem nenhum dano quando você faz uma descarga do produto químico, né? E pode observar que ele não molha o tecido, ele apaga sem molhar o tecido, o papel, o guardanapo ali está preservado da mesma maneira com que ele preserva a vida. Pode ir. E aqui são os impactos ambientais, que os agentes químicos não oferecem nenhum impacto ambiental, preserva a vida e preserva o meio ambiente, não deixam resíduos, não danificam equipamentos eletroeletrônicos e é a mais nova tecnologia em substituição do Halo, que foi banido por danos ambientais e danos à vida. E a nossa contribuição com relação ao Projeto-Lei 33 de 2014 é exatamente alguns pontos críticos considerados, como a gente tem acompanhado aí no Brasil como um todo, que hoje, para aprovar um projeto, para dar um AVCB, atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro, temos que ter água em qualquer ambiente. Nós sabemos que a água nem sempre apaga fogo, mas quando apaga fogo, ela danifica bens materiais. E é um reconhecimento das outras tecnologias, como proteção passiva, para que seja utilizada e mantenha os ambientes seguros, protegendo a vida. Custos humanos monetários, afasta a sociedade das mais eficazes soluções existentes para combate a incêndio, onera entidades, pois, além de você ter que utilizar água, você coloca um sistema de proteção por agente químico no seu sistema, na sua empresa, você precisa colocar água para atender a legislação atual. E aqui são os 3 pontos que nós colocamos como contribuição. É reconhecer o uso dos agentes químicos para combate a incêndio, além das tecnologias admitidas, proibir o uso de tecnologias de prevenção e combate a incêndio que colocam em risco a vida das pessoas e o meio ambiente, e apoiar os artigos 8 e 9 que versam sobre a educação e capacitação sobre prevenção e combate a incêndio. Então, essa é a nossa contribuição, no sentido de fazer com que uma lei federal olhe com bons olhos para os agentes químicos hoje, que tem como função preservar a vida e o patrimônio